Voltando agora um pouco, no 12, nós veremos essa questão mais forte da idolatria e de como nós devemos nos comportar diante da idolatria e da onde vem, de fato, a idolatria, né? Então, só revendo alguns, como enxergamos o pecado em nossa vida, né? Então, às vezes, vemos os ídolos do coração como belos e desejáveis. A gente viu essa semana passada, mas ídolo nem sempre é aquilo que, por vezes, a gente vê assim uma imagem feia ou algo assim, né? E a gente diz, olha, isso aqui eu não idolatro, isso aqui é coisa desse outro povo, olha, Deus não gosta disso. Porque a gente tende muito a achar que ídolo é somente as imagens, né? Porém, como eu já falei várias vezes, aquela imagem, para ela ser externalizada, ela primeiro... Deixa eu só mudar aqui. Melhor, né? Aquela imagem, para ser externalizada, primeiro ela nasceu dentro de um coração. Então, toda idolatria externa, ela começa internamente, dentro de você. Você deseja algo, você quer algo e você externaliza aquilo. Seja numa ação, seja um ídolo. Então, aquele ídolo, ele representa algo. Não tem um ídolo na face da terra que não represente algo. Você pode ir na Ásia, você pode ir em Taiwan, você pode ir na Indonésia, você pode ir no Japão, você pode ir qualquer lugar do mundo. Aquele ídolo externo, ele vai representar um desejo interno. Você pode ir em qualquer local, é isso que o ídolo representa. Então, os ídolos, a idolatria, ela surge no coração. E às vezes travestidas de algo belo, algo digno, algo que é desejado por todo mundo. Aqui nós podemos dar vários exemplos, né? Mas assim, os mais comuns: prosperidade, casamento, colheita, fartura. Então, esses ídolos internos que nós temos, eles são externalizados em um ídolo externo. Essa idolatria interna que nós temos são externalizadas em um ídolo. E aí esses ídolos vêm de diversas formas, né? Podem ser ídolos como uma imagem que vai representar aquilo que eu desejo, como também pode ser algo material. Por exemplo, pastor é doido por livro, né? Quem estuda é doido por livro, teólogos, filósofos, acadêmicos. Então, às vezes, a biblioteca, seus livros ali podem se tornar um ídolo. Se aquilo ali alguém toca, alguém mexe, você já se ira ou faz algo. Às vezes um carro, às vezes uma moto, às vezes uma casa, às vezes uma bicicleta, às vezes um instrumento musical pode se tornar um ídolo em sua vida. Quando aquilo toma o lugar de Deus em sua vida. Ou toma ali o local principal seu. Se aquilo faz você brigar com seu cônjuge, faz você brigar com seu filho, aquilo ali já se tornou um ídolo, que é o que te domina. As escrituras mostram como Deus os enxerga, como Deus enxerga os ídolos, né? E Deus vê, por diversas vezes nas escrituras, você vai ver que Deus, ele abomina a questão da idolatria. Por quê? Porque toma o lugar que deveria ser somente dele, e nós temos um Deus zeloso. Porém, também em outros momentos, você vai observar que Deus zomba de quem tem ídolos. Isso é interessante. Por quê? Porque há momentos da Escritura que o profeta vai zombar de quem faz ídolos, de quem tem ídolos, como assim, mas não ele zomba de uma forma sincera, sem entender. E Deus vai rir das pessoas que têm ídolos. Ele ri dessas pessoas. É engraçado que o texto diz exatamente isso, que Deus ri daqueles que acham que podem conseguir algo sem ele, que podem ir atrás de outros e conseguir algo. E isso é interessante porque, se você parar para pensar um pouco, realmente não faz sentido. O profeta, ele vai falar assim, veja,
eu estou usando minhas palavras. Vocês plantam uma árvore, esperam ela crescer, dessa árvore vocês fazem móveis, vocês, com o que sobra uma parte, vocês tiram para se aquecer, vocês fazem isso e aquilo, e uma parte que sobra, vocês fazem um ídolo para adorar. E esse ídolo, ele nem enxerga, ele nem come, ele nem fala, nem nada, mas o mesmo material que vocês fazem, esse banco, vocês fazem um ídolo e se prostram diante dele. Então isso é incoerente assim na cabeça do profeta. Então veja como realmente não faz sentido. E aí um texto que nós temos observado, está lá em Deuteronômio, que aí o Senhor, vamos abrir ele. Deuteronômio... Clássico, Êxodo 20, não era esse texto, 4. Alguém pode ler Êxodo 24? Só enquanto eu... É, 20, versículo 4. Pois o Senhor, nosso Deus, é quem vai conosco a pelejar por nós contra os nossos inimigos, para nos salvar. Qual? Ops, desculpa. Êxodo. É que eu estou na mente de Deuteronômio. Êxodo 24. Desculpa. Agora, Jaque, já tá, Deuteronômio 4, 15. É esse que eu queria. Deuteronômio 4, 15 a 18, por favor. (15 a 18). Guardai, pois, cuidadosamente aparência nenhuma viste no tempo do Senhor, vosso Deus que falou, em Horeb, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem corrompida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum lar que pousa dos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então, esse texto a gente viu naquela outra aula, né? Mas veja no verso 15 como a palavra do Senhor, e aqui é Moisés tratando o povo que estava saindo do Egito, né? E ele dando as leis segundo o que o Senhor desejava. E olha como o Senhor o instrui, né? Verso 15: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes nos dias em que o Senhor vosso Deus vos falou em Heró. Então, cuidado. E aí depois ele vai tratar isso como quebra de aliança. E lá em Ezequiel também. Você adorar um falso ídolo, você adorar alguém que não é Deus, você ter em seu coração algo que não seja Deus, algo começa a tomar o lugar de Deus em sua vida, ele vai tratar isso como quebra da aliança que ele tem com você. E aí ele diz, por que você deve ter cuidado? Porque você nunca viu imagem nenhuma. Deus nunca se revelou a você através de uma imagem. Então, cuidado para não quebrar a aliança. Isso, para os profetas, e no segmento bíblico, a gente vai ver, na construção bíblica, isso é algo simples de entender. É algo muito simples. Deus nunca se revelou através de uma imagem. Jesus nunca disse, faça minha imagem. Aqui ele deu o quê? Sua palavra, primeiro, a tradição oral, nós não tínhamos nem a escritura, mas no tempo do Antigo Testamento, por um bom tempo do Antigo Testamento, era passado de forma falada, as escrituras. Então no tempo de Moisés, ainda era tempo de ser falado, passando de pai para filho, até hoje. Se você for ver um pouco assim no judaísmo, os pequenininhos, os pais passando para os filhos, e os rabinos judeus,
eles têm a tradição oral, eles têm livros e livros decorados da Escritura. Por quê? Porque já é algo que milenar, é algo que já vem na cultura deles. Então, desde pequeno, as crianças são ensinadas, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E muitos sabem os primeiros 5 livros decorados. Por quê? Porque eles vêm de uma tradição de fala, uma tradição oral. Nós não temos essa tradição. Temos dificuldade nisso, mas desde pequenininho eles ficam recitando. E se você for ver alguns vídeos, eu até mandei para uns colegas, é interessante que eles falam meio que cantando, porque é mais fácil de decorar. Então, se você colocar assim, Salmo, eu vou mandar no grupo depois. As crianças, elas cantam os salmos, elas recitam assim, é uma espécie de canto. Por quê? Porque se torna fácil decorar. Então, veja como isso é claro na Escritura. Não existe imagem. Por quê? Porque Deus nunca se revelou por imagem. Você não sabe como é Deus. Você não sabe como é Jesus. Você não sabe da forma que Ele é. Aí tudo que você vai criar como isso é Deus, é uma conjectura sua. É um exemplo seu. E aí é um exemplo... Em casa, todos nós temos essa experiência, da minha avó, mas a gente deve declarar, né? Só que quando eu morava com a minha avó, então eu era escolar, né? Tinha que tudo, pastor, eu sei até hoje, Salmo 23, Salmo 93. E aí isso me ajudou muito mais. Ajuda. Porque agora eu tenho sempre um texto bíblico para falar com alguém no momento certo da hora certa. Isso é muito bom. A gente perde muito isso por causa da nossa cultura mesmo. Nós não temos no Brasil um hábito tanto de leitura como também de decorar. Assim, a gente decora às vezes algo para passar na prova, com a semana se esquece. Mas você vê outras localidades, principalmente assim, tanto os puritanos como judeus, eles tinham o hábito muito de decorar as escrituras, reler, e aí tem técnicas para isso, né? E aí você fica na sua mente, você traz a memória com mais facilidade, as promessas de Deus, as verdades do Senhor, e aquilo não sai com facilidade. E é algo, nós devíamos meditar dia e noite, por exemplo, isso que a Bia falou é muito importante, de ler, recitar, ficar relendo, escutando, colocar lá aquele aplicativo Bíblia Falada, ficar lendo, relendo. Eu quero me aprofundar em, sei lá, Jonas. Deixa o dia tocando Jonas, relendo. Você lê e escuta Jonas, você lê e escuta Jonas, você lê e escuta Jonas, que aí você vai ver que fica mais claro o texto bíblico. E aí a gente não tem esse aspecto. Primeiro porque, por causa do catolicismo, cerca de 400 anos de catolicismo no Brasil, só catolicismo, né? As pessoas não tinham acesso às escrituras e nem eram incentivadas a isso. Mas você pega países que já têm outro aspecto, que já foram, crianças já foram alfabetizadas com as escrituras, crianças já tinham acesso desde novinho com as escrituras, os pais ensinando os filhos, como os Estados Unidos, por exemplo, até um período, era muito comum os mandamentos do Senhor serem observados. Isso foi se perder depois que os imigrantes chegaram aos Estados Unidos para expandir o país, né? Mas até um momento, quando o país era ali só colônia da Inglaterra, é uma história, tem as 13 colônias, era só de um lado. Ali, por exemplo, o dia do Senhor era observado, os mandamentos eram observados, mas isso foi se perdendo com a colonização, com a expansão do país, né, com os movimentos para as grandes cidades. Então a gente não tem essa cultura de observância das escrituras, por causa da nossa cultura e da nossa história, né? Mas isso tem que ser ensinado. Filho, vamos sentar aqui, vamos ver os mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses, não fazer imagem de escultura, observar o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás. E aí é interessante que, por exemplo, você já notou que dos 20 mandamentos, isso é tudo a gente entendendo essa questão de idolatria mesmo. Por quê? Porque a idolatria, como eu estou explicando, não é a imagem, é aquilo que toma o lugar dos mandamentos do Senhor, toma o lugar de Deus em minha vida. Então veja, se você abrir lá em Êxodo 20,
você vai ver ali 10 mandamentos principais, né? Os 10 mandamentos que eles refletem toda a lei do Senhor. E aí, a gente diz assim, não terás outros deuses de mim, eu não tenho outros deuses diante de Deus. Não farás imagem de escultura, eu não faço imagem de escultura. Não matarás, eu não mato. Não furtarás, eu não furto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu não tomo. Tomar o nome do Senhor teu Deus em vão não é falar, ai meu Deus, é você parecer ser de Deus e fingir que não é, né? De forma resumida. Aí chega no verso 8, lembra-te do dia do sábado. Não, esse aí não existe mais. Entendeu? Então, aí a gente já toma uma coisa da nossa vida que a gente não quer fazer e toma o lugar do Senhor. Por quê? Porque ele não diz para não matar? Diz. Ele não diz para não furtar? Diz. Ele não diz não adulterar? Diz. Ele não diz para não fazer? Diz. Ele não diz para guardar o sábado? Então, por que eu não faço? Que aí hoje nós entendemos que o santo dia do Senhor é nós hoje guardamos o domingo, né? Então, por que eu não faço? Se está na lei, né? É interessante isso. A gente tem que pensar e refletir. Por quê? Porque da mesma forma que você diz, esse não. Aí vem outro e diz, não, mas essa questão de ídolo não é bem assim. Ídolo é só que uma forma de eu lembrar, de não sei o quê. Então você vai tomando o lugar de Deus, dando desculpas para fazer algo. Pode falar. Eu acho. É complicado esse assunto, mas eu, por exemplo, lá em casa, eu não vejo. A Aline, Rafi não vê. A Rafi tem uma bibliazinha de criança. Eu tenho um negócio, eu tampo a imagem, assim, eu tiro Jesus. Porque, ao meu ver, é quebra do mandamento. O Adene perguntou se séries, filmes e imagens de Jesus são quebra do segundo mandamento. Aí eu disse que, ao meu ver, sim. Porque alguns vão defender que você pode fazer imagens para ensino, né? Para a questão pedagógica ali, para o ensino. Só que, veja bem, muitos vão defender no catolicismo, tanto no catolicismo como em outros segmentos, que tudo que é feito ali é de forma pedagógica. Por exemplo, você vai, até na Universal já foi falado isso, não é a água que vai curar, não é a rosa, não é o paninho, mas ali é uma forma pedagógica da pessoa crer numa promessa de Deus. Aí você vai falar às vezes com alguém assim que tem imagens, vai dizer, não, a gente não adora imagens. Aqui é uma forma pedagógica de você lembrar de algo, então orar, então pedir, então clamar por aquilo. Então veja, quando você cria uma imagem, e se você colocar aqui, deixa eu ver se eu exemplifico melhor. Eu estava falando o quê? Que toda imagem criada, ela nasce no interior, né? Nem gosto de colocar, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não gosto, aqui para mim já é chato, já é quebra de mandamento, mas só para exemplificar. Toda imagem criada nasce no interior. Então você vai ver diversas imagens de todo tipo. E se você colocar assim... na África. Aí você tem Jesus assim, assim. Então, o que é que isso representa? Toda imagem criada, ela nasce no interior. Eu vou criar um Jesus, eu vou criar um Deus, eu vou criar uma imagem que ela reflete meu interior. Entendeu? Então, é quebra de mandamento. Por quê? Porque você está colocando algo seu pecaminoso e criando aquela imagem. Então eu vou criar um Jesus negro, eu vou criar um Jesus árabe, eu vou criar um Jesus louro do olho azul, eu vou criar um Jesus com aspectos indígenas, eu vou criar um Jesus com aspectos japoneses, eu vou criar um Jesus... E aí, isso é um ponto. Outro ponto, você não representa de fato quem é Jesus, porque Jesus ele tem duas naturezas. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Outro problema, Jesus ele não disse para fazer uma imagem dele.
Aquele texto que a gente viu em Deuteronômio 4. Tomem cuidado, porque de forma alguma Deus se apresentou a vocês por imagem. Então tomem cuidado para não quebrar a aliança. Por quê? Porque você pode estar representando algo seu. Você pode estar querendo ali demonstrar algo seu e então... saiu aí, né? E então isso se torna quebra do mandamento. Então, assim, toda representação do Senhor, ela vai ser quebra de mandamento. Por quê? Primeiro, porque é um mandamento do Senhor, não farás para vós imagens de escultura, tal. Aí vão falar, mas é para adoração, é para não sei o quê. Não, o Senhor está dizendo, não faça. Não faça, não faça. Ele não está ali entrando em detalhes. Aí, em outros textos, nós vamos ver que o Senhor aprofunda essa questão. Mas e assistir? Você, por exemplo, você pega aquela série The Chosen, né? Todo mundo fala que é bom não assistir. Mas você pega aquela série. Aí o que é que aconteceu? A série, muitos criticaram ela, muitos veneram ela, né? E adoram. Mas o que é que aconteceu com aquela série? Eles criaram um Jesus que representa algo. O que é que o mundo carece hoje? O mundo hoje está muito carente. Paternidade, maternidade, filhos abandonados, filhos sem pai. Então você pega e demonstra um Jesus com um olhar amoroso, com um toque amoroso, com uma fala mansa, pedindo desculpa, com um jeito assim, sabe? E isso, então, você conquista uma multidão, só pelo olhar. Isso eles estudam para conquistar isso. Aí você tem o ator vindo no Brasil e as pessoas idolatrando. Aí você tem igrejas colocando a imagem do ator em IA, falando, como se fosse Jesus. É só pesquisar. Como se fosse Jesus falando. Olha, quem dá os nossos avisos, tem no YouTube. Quem dá os avisos na nossa igreja, a menina filmando, né? É Jesus. Aí é o ator de The Chosen, no IA, né? Dando os avisos. Olha, segunda nós temos PG, terça nós teremos não sei o quê, quarta nós teremos estudo bíblico. E aí aquilo vai criando uma imagem na sua cabeça. E aí nossa confissão de fé vai tratar isso como pecado. Você olhar lá no catecismo, o que proíbe esse mandamento, né? Aí ele vai demonstrar qualquer forma de criação de imagem nas cabeças. Por quê? Porque se eu criar uma imagem de Jesus aqui, eu vou estar criando algo segundo o meu eu. Como é que eu quero que ele seja para mim? Como é que eu quero que Deus seja para mim? Vocês conseguem pensar nisso, mas eu não penso nas pessoas da Trindade separadamente. Não sei se é correto, eu penso em Deus. Sim. Eu acredito em Cristo. Mas eu penso em Deus como todo. Porque se for separar as pessoas, não sei se eu tava pensando assim. É o entendimento que são 3 em 1. É bom pensar assim, mas você também não pode pensar que é só um. Entendeu? São 3 em 1, um que se revela. Então, mas aí o que acontece também, por exemplo? Hoje você vê desenhozinhos de Deus, você chega e vê Deus, quem é Deus? É um velho, é um senhor, é um não sei o quê, só que Deus é espírito, Deus não tem imagem. Deus nunca se revelou imagem. Entendeu? Então Deus não é um senhor. É para mostrar que ele... Mas não existe esse senhorzinho. É espírito. Entendeu? O entendimento. O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma magia, não é um ser que aí você vai no pentecostal, o povo fica assim, me enche. Bebê do Espírito Santo. Ele não é água. Ele é um ser. Ele é uma pessoa da Trindade. E Jesus? Quem é Jesus? Jesus, a gente não sabe como ele é. A gente não está 2000 anos atrás, ele não pediu para fazer uma escultura dele, apesar de ter bons artistas na época que podiam fazer uma pintura, tinham ótimos. Olha as esculturas gregas daquele período. Entendeu? E ele não pediu. Ele deu o quê? A palavra. Sua palavra basta. Então, é isso que nós temos. E aí, mas não precisa. É esse o entendimento dos profetas e da escritura pessoal? Não precisa. Não precisa. Simples assim.
Então é isso, a gente não precisa, né, de imagens, a gente não precisa nem de forma pedagógica, nem didática, a gente não precisa. A gente precisa da palavra de Deus, né? E ele se revela através da sua palavra. E a gente crê pela fé, né? E aí ele vai tratar aquela questão de o não ver para crer, né? A gente crê em algo que não viu. E a gente tem fé de algo que a gente não viu. Então, isso já prova a nossa fé. Então, assim, eu me abstenho de ver qualquer filme, série, desenho. O Rafi também não vê desenho. Por quê? Já para ele não ir criando na cabecinha dele uma imagem de algo que não é, que não existe. Entendeu? Então, e se você for ver, você colocar aí depois... ou você vê normalmente aí nas redes sociais, tem Jesus japonês, tem asiático, tem Jesus árabe, tem Jesus negro, tem Jesus louro do olho azul. Muito tempo foi louro do olho azul, né? Você for até hoje nas igrejas romanas, ele é louro do olho azul, né? Na maioria. Nas ortodoxas, ele é mais árabe, assim. Ali no norte da África, ele é mais preto, assim, mais negro, mais moreno. Se você for na Ásia, ele vai ter os olhos puxados. Então, é uma externalização minha, né? Aí, o que é que isso contribui? Entra em Deuteronômio 4. Cuidado, porque o Senhor nunca apareceu para vós em imagem. Cada um vai formando... É isso aí. Cada um vai criando o seu Deus. Aí, por exemplo, eu tenho um problema com meu pai. Aí eu falo o quê? Deus é um bom pai, ele se apresenta assim. Mas aí eu só vou observar isso, aí eu vou criar uma imagem o quê? De um bom pai, um bom pai, um bom pai. Eu tenho um problema, você pega esses pastores da atualidade, que eles levam multidões. Qual é o problema da atualidade? O problema da atualidade você tem... se você for ver um pouquinho assim, você vai ver que é justamente isso. Com a globalização, com o crescimento das cidades, você vai ter falta de paternidade, falta de carência de maternidade, paternidade, você vai ter ali uma carência emocional muito grande. Aí você vai nesses pastores, tem uns novinhos conhecidos, como é que eles falam? Eles falam com a fala mansa, eles te conquistam, eles falam que você pode, você deve, você é suprido, você é isso, é aquilo, e aí conquista. Um tempo atrás era o quê? Quando nós estávamos passando por crise financeira, veio o quê? Teologia da prosperidade. Então, quem é meu Deus? Meu Deus é aquele que me dá, me faz prosperar. Então, você vê que em cada momento é um Deus apresentado, segundo a carência do povo. Entendeu? Então, é isso que é colocado nas nossas mãos, assim. E é isso que uma imagem ela vai representar. Você tem uma imagem que se comunica com você. Por exemplo, agora estava uma discussão porque iam colocar vocês já assistiram Harry Potter? Iam colocar o Snape lá negro, né? Aí eu conversando com um irmão meu, aí ele disse, não, mas eles têm outra visão, né? Ele disse, não, mas isso é bom por quê? Porque as crianças pretas, né? Pretas ou negras, elas vão poder se ver numa tela. Isso é bom. Então, é justamente isso que as imagens fazem. Eu vou colocar um Jesus negro, por quê? Esse parece comigo. Eu vou colocar, esse parece comigo. Entendeu? Então, não é por quem ele é pelo que eu desejo que ele seja para mim. Então, imagem assim é bem complicado. É muito complicado e quebra do mandamento. A gente já viu esse? Então, o povo critica lá em Ezequiel, né, 3 mentiras que guiavam o povo. Porque o povo, quais as desculpas que o povo dava para poder adorar os falsos deuses, né? O Senhor não vê, o Senhor não fala, o Senhor não cumpre a lei. Então, eles ficavam alimentando isso, né? O Senhor não vê, o Senhor não fala, como se Deus estivesse distante. Nós vimos isso. E aí o povo usava desculpas para o pecado. A gente vê no capítulo 18, né? O povo acreditava que era justo e culpava os pais pelos próprios pecados.
Então, é consequência dos nossos pais. A gente está só colhendo o que eles plantaram, né? E nós não, nós somos corretos, mas estava totalmente errado. Eles pecaram. E aí o Senhor vai tratar que aquele que pecar, esse morrerá. Os filhos não pagam pelos pecados do pai, nem os pais pagam pelos pecados do filho. Veja Deuteronômio 14:16, está aqui, mas vamos abrir para ler. Deuteronômio 14. Está errado. Errei de novo. Só um minuto. Já eu vejo esse texto, eu coloquei a referência errada. Mas a Escritura vai demonstrar que cada um será morto pelo seu próprio erro. E os pais não pagam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagam pelos pecados do pai. 24:16. Isso mesmo. 24:16. Lê aí, Dani. Os pais vão ser mortos no lugar dos filhos, os filhos no lugar dos pais, cada qual será pelo seu pecado. Então, cada um paga pelo seu pecado. E aí lá no Novo Testamento, Jesus vai encontrar um povo que vai dizer, Jesus, por que ele é assim? Foi ele ou os pais dele que pecaram? Entendeu? Porque tinha isso na mente do povo, a gente está pagando pelos pecados que meus pais cometeram, a gente paga por um pecado que alguém cometeu? Não, nós pagamos pelos nossos próprios pecados. Aí pode vir na cabeça, certo? Mas e Adão? Por que é que eu pago o pecado de Adão? Por que é que eu pago o pecado de Eva? Eles que comeram o fruto e agora, ou que Eva é infeliz, que Adão é infeliz, não sei o quê. Não, não é bem assim. Adão e Eva foram seus representantes, foram nossos representantes no jardim. Ele é o primeiro Adão e vem depois um segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Jesus é o quê? Nosso representante. Jesus ele não pôde satisfazer a justiça em seu lugar, porque ele é seu representante. Adão, ele pecou sendo seu representante. O que é que isso quer dizer? Se tivesse lá Joaquim, se tivesse lá no jardim Rafi, eles teriam comido do fruto. Entendeu? É isso que representa. Então, Adão, ele foi o primeiro homem que pecou, demonstrando que toda a raça humana pecaria. E aí, carecendo de um Salvador. Então, não é um plano B, isso tudo já estava nos planos do Senhor. Então, Adão, ele pecou sendo seu representante. Você não paga o pecado de Adão. Ali é o pecado original. É o pecado que todos nós temos. Se eu estivesse lá, eu teria comido do fruto. Então, ele me representou. E aí vem, e aí agora nós temos outros pecados. Fala de Deus sobre essa praga, Deus matou muita gente. Sim. Mas cada praga foi destinada para um falso Deus, né? Cada praga destinada foi destinada. Era ali uma demonstração que Deus era superior, né? E ele sempre protegeu o povo dele, né? Uhum. Para que o povo que confiava em Deus, da facilidade, da produtividade, da colheita, toda, e né? Cada praga que Deus mandou era destinada para Deus. Eu só vou fazer uma. Sim. E você vê que até teve discussão antigas, né, assim, no começo da igreja, sobre se não existiam dois deuses, né, um no Antigo Testamento, um no Novo. Houve também um problema que, na verdade, esse Deus aqui do Antigo Testamento não é o Deus, porque por causa dessas coisas de mal, assim. Só que não, é o nosso Deus. É a forma que ele age. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus soberano e zeloso. Ele é um Deus soberano. Ele não mede esforço. Ele é muito paciente e misericordioso.
E quando ele diz assim, nessa parte lá do Êxodo, que ele vai falar assim, endureceu o coração de Faraó, quando Deus ele tem essa questão, o que é? Não é ele travar ali a pessoa para que a pessoa faça o mal. Ele simplesmente deixa a pessoa ir. É só isso. O endurecer o coração é Deus deixar você fazer o que você quer, sem ele segurar nada. Então, por exemplo, a graça comum de Deus, ela atinge quem? Crentes e descrentes, a graça comum em todo mundo. Por que o mundo não é um completo caos? Porque o mundo não é uma guerra constante, não é tudo que não presta? Porque Deus segura. Porque o homem quer o mal. Então, Deus, pela sua graça comum, ele segura, tanto crentes como ímpios. E aí, quando ele solta, ele simplesmente deixa a pessoa seguir o seu próprio caminho. Aí vai o quê? O mal, entendeu? Pastor, fazendo uma pergunta, porque eu tenho um pouco de dúvida disso. Eu acredito um pouco nisso, então eu queria saber a Você falou que a gente não paga os pecados dos pais. Mas o senhor diz da responsabilidade. Sim. Porque um filho, ele acaba copiando e até fazendo com ele os pais. E perpetuando isso. Não pai cobra para mim, não cobra para mim, por aí vai. Então, tem alguns aspectos que têm se observados. Um é a genética, a tendência, né? Então, você tem hoje, nós já sabemos pela ciência, que há geneticamente certas tendências. Pessoas têm tendência ao alcoolismo, pessoas têm tendência ao vício em algo. Então, o primeiro ponto é esse, é a tendência genética. Então, por exemplo, se meu pai ele é alcoólatra, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque geneticamente eu posso ter tendência a isso, a provar um pouco de álcool e me tornar alcoólatra. Se meu pai tem vício em algo, então eu posso ter tendência a isso. Então, geneticamente. Hoje você já faz um mapa genético. Não, eu estou falando assim, um dos pontos. Então, tem que ver isso. Outro ponto também que pega muito é o exemplo. Então, assim, eu estou dando aqui exemplos, né? Se você está dentro da sua casa e você vê a forma do trato, se você vê o jeito que é tratado, então você também tem uma tendência a seguir aquele jeito. Muitos não. Eu conheço pessoas que têm pais que não valem nada, mas são pessoas crentes, pessoas fiéis, e não tem nenhum aspecto. O pai, às vezes, ele pode usar a droga a vida inteira, mas ele não quer que o filho dele use. Se ele não faça isso, mesmo que o pai dele não pode, ele não vai querer que o filho dele. Isso faz parte da... criação aí, né? Então, mas aí o que acontece? Cada um vai pagar o seu pecado, o filho não vai pagar o pecado. Não. Bom, o pai, ele é alcoólatra, porque ele quer ser alcoólatra. E se o filho vai se tornar alcoólatra, não é porque o pai incentivou aquilo. Aí a responsabilidade, que é a palavra dele, a responsabilidade é de cada um. Mesmo assim, vamos supor, meu pai e eu me torno, eu não posso culpar meu pai, que é isso que o povo de Israel faz, é isso que o presidente está falando, não posso culpar meu pai. A responsabilidade... Cientificamente comprovado que a água tem memória, né? Memória, a água tem memória. Sim. Então, nós também temos. Você vê, por exemplo, o Rafi, ele faz coisas que a gente olha e diz, olha, é a mãe todinha. E nem viu, então, tipo... Por isso que eu digo para o senhor, que essa coisa que eu estou vendo aqui, ela é carregada geneticamente. Então, geneticamente, mas não é assim um aspecto espiritual, mas isso também não tira a sua responsabilidade. De você o quê? O Rafi, ele vai chegar num tempo da consciência e falar, olha, isso no meu pai é errado. Não, eu estou dando um exemplo aqui, mas não eu, né? O fulaninho vai chegar e dizer, papai, isso no papai é errado. Ele vai ter uma consciência, ele vai dizer, eu tenho que batalhar contra isso. Por quê? Porque é contra as escrituras, é contra Deus. Eu tenho que ter uma consciência que eu não vou realizar isso que meu pai fazia. Aí, se ele realizar, ele não pode falar, é culpa do meu pai. Porque Deus, quando estiver na sua frente, ele não vai falar, é igual Adão fez, foi a mulher que tu me deu. Aí a mulher, não, foi a serpente.
Entendeu? Então é um passando pro outro. Por quê? Porque ele vai requerer de você. O que é que você fez? Não, foi meu pai. Não, nada do seu pai não. Seu pai eu já tratei com ele, agora eu vou tratar com você, meu filho. Entendeu? Então é essa questão. É a mesma coisa, a mesma questão de justiça. Alguém rouba, aí vai falar, porque meu pai batia na minha mãe, porque lá em casa é uma família destruída. A justiça não quer saber. Foi você que roubou. Jesus é falando que o só, eu e minha casa, você decidiu. Agora, vocês decidirem, você quer ser. É uma decisão, no momento assim, é uma coisa pessoal, Tem. Eu conheço assim, uma família exemplar, assim, muito boa, muito boa. O pai e a mãe, né, assim, pelo menos pelo que a gente conhece. O pai e a mãe têm 3 filhos. E o filho, ele foi por um caminho altamente louco, assim, louco. Você não diz, assim, tem o pai, a mãe e as 2 filhas. Tudo, ele é pastor, na igreja deles ela também né? E aí eles falam de casais, falam de filhos, falam não sei o que. De repente o menino enlouqueceu assim que ninguém não entende. Ninguém entende assim até hoje. Ninguém entende. Sabe que eu penso nisso quando eu estava falando com o pastor. Nós, como pais, infelizmente, para nós, a gente tem os nossos erros na vida. A gente quer impedir que os filhos e aí, cometam a mesma. Às vezes é isso, Às vezes é isso. Então nós temos que observar essas questões, né? Agora, assim, meu pai cometeu algo, eu vou ter uma maldição por causa. Aí eles pegam aquele texto, né? O amaldiçoou até tal geração. Mas veja, quem conhece a Cristo, isso é quebrado. Né? Entendeu? Eu acredito que tem a genética, ninguém, mas a responsabilidade não. E a partir do momento que você conhece a Cristo, você ganha força para lutar. Isso é quebrado. Toda maldição, tudo que você carrega é transformado. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Tem vícios, perde vícios. Então, todos nós temos uma história, assim, todos nós já vencemos muitas coisas que a gente carrega lá e traz. A gente já perdoou, a gente já amou. E você vai no Evangelho e vê histórias lindas de perdão, de amor, de pessoas que eram viciadas e não são mais, e carregam já do quê? Desde a infância você vai vendo. Você vai vendo agressão, você vai vendo palavras, você vai vendo vícios, você vai vendo tudo assim. Você tem um contato, hoje em dia as crianças têm um contato com muito mundo muito fácil e um contato gigantesco. Então a próxima geração vai ter que ser tratada e se liberar de muitos e muitos vícios, né? E a gente tem que pensar na próxima, daqui a 10 anos, os vícios, acesso à pornografia, acesso a jogos. Tem adolescente viciado em jogo do tigrinho, de 13 anos, viciado em jogo do tigrinho. Qualquer R$5 que pega, 10, 5, 50 centavos, está lá. Quer dizer, nem tem. Na verdade, não precisa mais ser o celular. Celular. E o celular é tudo, né? Pornografia, acesso, é tudo. Eu quero falar 2 lados, né? Às vezes a nossa geração não consegue perceber isso, né? Não, gente, o futuro, infelizmente, é o futuro. Nós temos que educar, isso aí. Minha visão é essa da Bia. Por exemplo, eu quero educar meus filhos a usarem a tecnologia de forma correta, né? Porque não vai ter como fugir disso, né? Não vai ter. A Bia trabalha com a internet, né? Então, ela sabe a bênção que mas também tem a preocupação de você dar algo muito valioso para alguém muito novo sem ter instrução, né? Então, isso também se torna uma idolatria, porque as crianças elas estão tendo acesso a tudo e se torna o lugar do coração delas, né? Você vê assim, é difícil uma criança tá num culto, tá servindo, tá algo, que ela não pega ali 1 hora, que seja, de um culto, que ela não se trema para não pegar o celular né? Então é uma idolatria criada ali. Esse ficou pequeno. Os falsos profetas e a idolatria interna. Ficou pequenininho, eu vou ler aqui. Os falsos profetas enganavam o povo com visões e palavras falsas. Confortavam o perverso e entristeciam o justo. As pessoas escolhiam ouvi-los porque dizem o que queriam ouvir.
Então, os falsos profetas, eles faziam isso. Eles enganavam o povo falando o quê? Aquilo que eles queriam ouvir. Eles davam gasolina para a idolatria deles. Ah, o que é que eu idolatro? O que é que eu desejo? Não, eu não. Um dos problemas pastorais hoje, assim, interessante que o pessoal comenta, isso você vê em qualquer lugar, é de você tratar pecados. Por quê? Porque as pessoas não querem tratar seus pecados. Aí o que é que elas fazem? Terceirizam a culpa. Não, a culpa não sou eu que sou carente da paternidade de Deus, é meu pai que não sei o quê. Então você, não estou dando só um exemplo, você terceiriza a sua culpa. Não sou eu que sou fiel em tal coisa, é porque minha situação não permite que eu tal. Não sou eu que, é porque hoje eu caí em tentação por causa de, não sou eu que traí, é porque eu bebi. Ontem eu estava vendo um vídeo, rapaz lá numa festa, aí uma repórter dando uma entrevista, ele chegou lá e ficou meio que assediando ela e tudo. Aí depois ele botou lá, colocar lá o vídeo dele pedindo desculpa, porque eu bebi. Uma desculpa mais antiga do mundo, né? Não, é porque eu bebi. Então, veja, você hoje em dia não, sempre foi assim, a terceirização. Então, pessoal, a culpa não é de vocês, a culpa é porque Deus está distante. Não, a culpa não é de sua, a culpa é disso. Não, uma das coisas da gente ser tratado primeiro, isso um pastor lá em Fortaleza me ensinou, é você sempre assumir sua culpa. Nunca fuja da sua culpa. Não, eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. E você sabe que você é. Então ele sempre falou isso. Fabiano, uma vez lá que eu e a Aline conversando, aí, Fabiano, assuma as suas culpas. Isso é a coisa mais honrada que tem. Assuma. Puxe a culpa para você. Você é um casal? Puxa a responsabilidade para você. Puxa a culpa para você. Não fica assim jogando, tá terceirizando culpas. Puxe para você. Isso é um dos grandes problemas nossos, né? Então a gente alimenta a nossa idolatria terceirizando as culpas. E aí tem até piada, né? Você pega seus pecados e coloca a culpa até nas estrelas, né? Constelação, ascendente, signo. Não, eu sou assim porque eu sou de leão, eu sou assim porque eu sou de touro, eu sou assim porque eu sou egoísta porque eu sou de... A culpa não é sua, é das estrelas. No dia que você nasceu, a lua estava em sintonia com o sol, aí você é egoísta, por causa disso, né? Não é pecado, é a estrela. Então, culpa qualquer coisa, mas a culpa não é sua. A resposta de Deus para isso, Deus promete julgar segundo a multidão dos seus ídolos. Então, Deus ele não está dando ali uma disciplina ao povo por causa de quem Deus é, de fato, mas por causa do que o povo faz, a multidão, eu vou julgar segundo a multidão dos seus ídolos. Vamos ver aí Ezequiel 14:4, ele diz isso. E depois o 14:11. Alguém pode ler os dois? O 14:4 e 14:11. É, 14:4 e 14:11. Tem. Portanto, fala com eles e diz: assim o Senhor Deus, qualquer homem da família de Israel que levantar o seu filho e o coração, e tem tal contexto para a sua iniquidade, e vier o profeta, e o Senhor, vindo ele, e responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Então o Senhor vai responder segundo a multidão dos ídolos. E da onde é os ídolos? Ele diz, do coração. Aí o 11... Vou ler o 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, veja, Deus ele vai tratar o povo e vai despertar, através desse tratamento, um remanescente fiel, que falará, este é o meu Deus, e Deus, este é o meu povo. Aí nós observamos semana passada mais, né, o capítulo 15 e 16 vai mostrar essa noiva infiel, que é como o Senhor retrata, né, que ela deixa o Senhor e usa as bênçãos que o Senhor deu a ela e esquece tudo como o Senhor a tratou e usa as bênçãos que o Senhor deu para ela para se prostituir, né, para falsos deuses.
Deus a adornou e a amou, mas ela confiou em seus bens e se prostituiu com os ídolos. Usou os presentes de Deus para cultuar os falsos deuses. A idolatria é vista como quebra da aliança com Deus. Então, quando você coloca algo no lugar de Deus em seu coração, seja o que for, isso é quebra da aliança com Deus. Deus trata isso como quebra da aliança. Então, concluindo essa terceira lição, nós aprendemos que toda idolatria ela será castigada, seja idolatria externa ou interna, sabendo que toda idolatria externa ela começa interna. É algo interno do seu coração que você externaliza. Então isso tem que ser tratado como? Sem dar desculpas, sem terceirizar culpas. O Senhor vê, fala e cumpre a sua palavra. O pessoal dava a desculpa que o quê? O Senhor não vê, o Senhor não fala e o Senhor não liga para a sua lei. Só que Ezequiel vai demonstrar que o Senhor, ele vê. Nós temos um Deus presente, nós não somos deístas que acreditam que Deus criou o mundo lá atrás e deu corda e foi embora. E nós estamos aqui vivendo nosso dia a dia da forma como nós queremos. Não, Deus ele é um Deus presente, é um Deus que vê e fala. Deus ele nos vê diariamente, ele nos escuta, ele escuta as nossas orações, ele sabe do nosso coração, ele fala conosco através da sua palavra, ele não nos deixou à deriva no mar, mas ele nos deu uma âncora em um porto seguro, e Deus ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel ao que ele falou, então ele cumprirá tudo que ele falou na sua palavra. E isso é uma forma de nós nos alegrarmos e também termos certo receio de observar o que o Senhor nos manda fazer. Então Deus deseja um povo que o busque de coração limpo, longe de falsos ídolos. Então Deus deseja que seu povo tenha um coração limpo nele, seja satisfeito nele. E o problema do mundo é que o mundo ele não quer estar satisfeito com o simples. Se você ver as escrituras, pessoal, essa questão de idolatria, de imagens, de culto, de oração, de tempo com Deus, você vai ver e ter um entendimento, se você tiver um entendimento correto, é tudo muito simples. Só que nós não queremos o simples, a gente quer complicar, a gente quer terceirizar, a gente quer se tornar mais longe, a gente quer mudar, mas a escritura é simples. Deus fala na Escritura, Deus requer algo simples, Deus pede ao seu povo algo simples, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades, mas nós queremos dificultar. Então Deus quer que o seu povo o busque de coração limpo e longe de ídolos, não tenha ídolos no seu coração. Alguma questão mais? Então a gente finaliza com esse texto, a gente vai ler nossa sala. Ezequiel 18, 32. Então, vamos orar para encerrar nossa aula? Santo e maravilhoso